Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar mais um vídeo aqui sobre natação, só que hoje eu vou gravar um vídeo um pouquinho diferente, né? Então eu vinha falando um pouquinho sobre alguns treinos, mostrando o que a gente tem feito lá no Corinthians, e hoje eu vou fazer uma análise de alguns recordes mundiais, né? Para a gente entender um pouquinho o que está por trás dos tempos que os melhores atletas do mundo fazem, quais são as estratégias de prova deles. E aí eu separei todos os recordes mundiais de piscina longa das provas de 200 estilos especificamente, né? Só não peguei aqui o medley por enquanto. Então, 200 livre, 200 peito, 200 costas, 200 borbo. A gente vai olhar um pouquinho como que os grandes atletas, tanto no masculino quanto no feminino, como que eles dividem essas provas, tá bom? Vamos lá. Então, estou compartilhando aqui a tela. Aí, começando pelo 200 livre feminino, né, o recorde mundial foi batido em Roma, em 2009, no Campeonato Mundial. É da italiana Federica Pellegrini, que é uma grande atleta, que tem várias medalhas internacionais há muitos e muitos anos. Tanto é que hoje em dia ela ainda é cotada para ganhar uma medalha na próxima Olimpíada. Isso aqui foi em 2009, quando ela bateu o recorde mundial. Então, ó, a gente vê aqui que ela abriu 27,34, depois 28, 26, 28, 78, 28, 60. Então, os parciais muito bem equilibrados. O primeiro é o melhor, né? Até porque ela estava descansada e fez a saída, mas depois a gente vê que ela fez 3 parciais seguidas de 28, e aí chegou no recorde mundial ali 1,52,98. O recorde já era dela, ela tinha batido ali, se não me engano, na semifinal. E tá aqui o WR, né? De World Record. Então, é o sinal aí do recorde mundial em inglês. E a gente vê esse equilíbrio dos parciais. E isso a gente vai acabar vendo em todos os recordes mundiais de 200, né? E é muito bacana da gente ver isso. Então, passando aqui para o masculino, no mesmo campeonato mundial, o alemão Paul Biedermann acabou ganhando do Michael Phelps, inclusive, né? O Phelps ficou aqui com a prata, a gente pode ver. Mas o alemão Paul Biedermann bateu o recorde mundial. E a gente tem aqui os parciais por 50, ó, 24, 23, 25, 89, 26, 18 e fechou ainda mais forte, 25, 70. Ele era conhecido por ter um final de prova bem forte. Então, a gente vê também aqui o equilíbrio de parciais. O primeiro, como quase sempre vai ser o caso, é o mais forte, pelos motivos que eu expliquei ali no caso da Federica também. Só que a gente vê aqui o equilíbrio, né? 24, 25, 26, 25 para 1,42,00. Passando aqui para o 200 costas feminino, esse recorde foi batido no ano retrasado, né? Eu ia falar ano passado, mas foi em 2019, lá na Coreia do Sul, no Mundial de Gwangju, e foi a norte-americana Regan Smith, né? Ela bateu o recorde da Missy Franklin, que também é lá dos Estados Unidos. O recorde vinha desde 2012, né? Então durou ali 7 anos. E essa Regan Smith, super nova, né? Aqui no tem a data de nascimento dela, 9 de fevereiro de 2002. Então ela tinha 17 anos quando bateu o recorde. E a gente vê o mesmo equilíbrio aqui nos parciais, né? 29,06, aí 31, 31, 31, 47, 31, 51. E aí, que foi WR, WJ, né? O que é o WJ? O WR eu já falei, né? Que é o recorde mundial. O WJ é World Junior, né? Então, foi o recorde mundial júnior também, porque ela ainda tinha idade de nadadora júnior. E é uma prova super forte, fechou aqui com 2, 3 e 35, baixou aí em 70 centésimos, 71 centésimos o recorde anterior, e a gente vê o mesmo equilíbrio aqui, 29, 31, 31, 31. Vamos ver no masculino, no costas. O recordista foi lá em Roma também, em 2009, até hoje dura esse recorde. Foi o Aaron Pearson, né, que, na minha opinião, talvez o melhor nadador de costas da história. Tem outros também, dá para discutir, mas ele é um dos, com certeza. E a gente vê aqui a mesma coisa, ó, 26,52,
28,38, 28,40, 28,62 para 1,51,92. Então, o parcial sobe um pouquinho, mas é muito pouco, né? Então, a gente não vê aqui nenhum desses atletas fazendo, por exemplo, né, 26, 28, 30 e 29. Não, é 26, 28, 28 e 28. Não tem erro. E se a gente pegar, ó, por curiosidade aqui, todo mundo que foi no pódio, ó, o segundo, o japonês Ryozo Kiri, 26,7, 28,8, 29,0, 27,8. Ainda fechou mais forte que o Pearson. E o terceiro, ó, o Ryan Lochte, ele já fez uma prova um pouquinho mais arriscada e acabou não dando certo. Ó, 26, 27, 28, 30. Então, esse 30 custou para ele a chance de brigar ali pela prata e pelo ouro. Ainda conquistou a medalha de bronze, mas a gente vê que o equilíbrio de parciais já não foi tão legal. Então, recordista mundial, Aaron Pearsall. Deixa eu passar aqui. Eita, ficou bem em cima. Aí, consegui. Agora o 200 peito feminino. Essa prova foi muito bacana, eu lembro de ter visto na época pela TV. Foi no Mundial de Barcelona, em 2013. E foi a dinamarquesa Rick Pedersen, né? Ela estava nadando muito bem nessa época. Tive aqui que ela bateu o recorde mundial do campeonato, recorde europeu. E olha aqui os parciais dela, no 200 peito, 31,80, 35,4, 35,6, 36,2. E a gente pode ver que subiu um pouquinho mais, talvez, que nos outros estilos, mas pouca coisa, né? Então, a gente está falando aqui que do terceiro para o último 50 subiu 0,6. Não é que foi de 35 para 38, por exemplo. E a gente vê uma diferença maior aqui do primeiro para o segundo 50, isso é normal aí nas provas de peito. Acaba dando um pouquinho mais a diferença do que no crawl e no costas, especialmente. Então, 31,80, 35,4, 35,6, 36,2, 2,19,11. Já teve outras atletas nadando para 2,19, mas nenhuma bateu o recorde mundial da Rick Pedersen ainda. Ela tinha um estilo bem bonito, eu gostava de ver lá nadar. No masculino, uma das provas mais legais que eu já vi também foi em 2019, lá em Guangzhou. Então, na eliminatória ou na semifinal, esse australiano Matthew Wilson tinha batido o recorde mundial, só que na final o russo Anton Shupikov foi lá e bateu o recorde. Então a gente vê os parciais dele aqui, ó, 29,73, 32,49, 32,01, 31,89. É muito difícil fazer isso no peito, mas ele conseguiu. E a gente vê aqui, ó, bem interessante. Entre parênteses, tem a colocação que o atleta estava naquela parcial. Então, se a gente comparar ele com o Matthew Wilson, o australiano, ó, ele estava em oitavo no 50, o australiano em primeiro. Ele estava em oitavo nos 100 metros, na metade, estava em último na série dele, e o australiano continuava em primeiro, estava mais de 1,5 segundos na frente dele. Aí no 150, ele já pulou para quinto, o russo, e o australiano continuava em primeiro, só que o último 50 dele foi muito mais forte que o de todo mundo, né? E aí ele pulou para primeiro, o australiano acabou caindo para segundo, e ele ainda ficou com o recorde mundial. Então, se a gente comparar o último 50, ó, 31,89, 33,41, o terceiro 33,15, o quarto fechou 32,3, 33,0, 34,1, 34,0, 33,6. Então, enquanto o pessoal estava lutando ali para fechar para 33, ele fechou 31. E aí não deu outra, recorde mundial. E para fechar aqui as provas de 200 borboleta, eu não achei o resultado da recordista a chinesa Zhig Liu no feminino, mas eu achei aqui as parciais cheias, né? Vem do recorde em 2019. Então, esse recorde aqui é de 2009, foi batido no campeonato chinês, por isso foi meio difícil de achar os parciais. Mas só a gente fazer conta aqui, ó. Então ela abriu 27,19 para 58,08. Depois ela deu então 30,90 mais ou menos. Aí aqui deu 32,1, então subiu um pouquinho, né? Foi talvez de todos esses recordes que a gente viu que mais subiu, foi de 30 para 32, mas ela fechou 31,61. E uma prova de 200 borboleta, ainda mais 2,1, né? Talvez um dos recordes mais incríveis no feminino até hoje. Dá para engolir, né? Esse 32 que ela deu no terceiro 50. Então 27,1,
Aí 30, 32, 31, 2,181. Esse recorde dura até hoje e eu me arrisco a dizer que vai demorar um pouquinho para baterem ainda. E é para fechar aqui no masculino, o 200 borbo, foi também lá em Guangzhou, ó, no dia 24 de julho de 2019. Tá aqui, ó, às 8h47, na grande final. E aí o Christoph Milak, da Hungria, ele passou aqui, ó, 24,66, 28,22, 28,69, fechou 29,16. Então, 24, 28, 28, 29, mas também aqui subiu menos de meio segundo do terceiro para o quarto, 50. Então, foi uma baita prova, colocou mais de 3 segundos aí no Daya Seto e no Charles Leclerc, que são grandes atletas, e bateu por quase um segundo o recorde de ninguém menos que o Michael Phelps. Então, uma prova incrível. E é legal a gente ver aqui, ó, que o recorde mundial júnior é dele também. Ele bateu em 2017. Aqui está em Netânia, em Israel, deve ter sido num campeonato europeu ou europeu júnior. Então, ele fez 1,53,79 e 2 anos depois ele fez 1,50,73. E aí são 3 segundos de melhora em 2 anos. Então, um recorde bem incrível também. Então, a gente viu aí, né, 8 provas, todas muito bem divididas. E qual que é o recado final? Nada disso caiu de paraquedas, né? Então, para os atletas conseguirem chegar ao topo do mundo, né? Fazer um tempo que nunca ninguém fez até hoje, não é por acaso que a parcial é tão certinha para todos eles. É com muito treinamento, muito erro, muito acerto, muitas provas que eles erraram no caminho, até chegar nesse ponto de numa final de mundial, que é, na maioria dos casos, aí, esses recordes foram numa final de mundial, chegar lá e não errar. Né? E dar essas parciais de 27, 30, 30, 30, 24, 26, 26, 25, qualquer tipo de parcial desses. Tá joia? Espero que tenham gostado, consigam trazer um pouquinho dessa noção aí para os treinamentos e depois também para quando forem nadar esse tipo de prova. Um abraço aí, galera, e até a próxima.